Fala, amigos do Vestibulando, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar dos chamados regimes totalitários, nazismo e fascismo. Para começar, vamos observar a crise mundial de 1929. Observe esta imagem. Uma fila de desempregados norte-americanos buscando amparo governamental durante a crise de 29. A crise de 1929 iniciou-se nos Estados Unidos da América após o declínio do chamado milagre americano. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América tornaram-se uma potência hegemônica. E aí iniciou-se o American Way of Life, caracterizado pelo consumismo e pela construção de grandes prédios. No final da década de 20, essa euforia norte-americana entra em colapso. É a chamada crise de 29. Observe o quadro. Crise de 29, primeira grande crise do capitalismo no século XX, caracterizado pela superprodução. As indústrias continuavam a produzir, no entanto, o consumo diminuiu em virtude do desemprego, especulação financeira e a queda da Bolsa de Nova York. A crise de 29, como os Estados Unidos da América já eram uma potência hegemônica, a crise começa nos Estados Unidos da América e se espalha por todo o mundo. Vamos observar as consequências desta crise. Observe o quadro. Efeitos da crise de 1929. Desemprego em massa, miséria e início da chamada economia dirigida. É o fim do liberalismo econômico, é o fim da liberdade econômica. Nos Estados Unidos da América, o início dessa economia dirigida será implantada por Franklin Delano Roosevelt, adotando o chamado New Deal. Vamos observar o que foi esta política econômica. Observe o quadro. New Deal, caracterizado pela intervenção do Estado nos assuntos econômicos, com o objetivo de recuperar a economia e fortalecer o capitalismo. O New Deal resulta no fortalecimento do Estado. Por quê? Porque algumas práticas políticas antes, que seriam executadas pelos governos estaduais, passaram a ser executadas pelo governo federal, como a prática do seguro-desemprego e a construção de grandes obras públicas. O início dessa economia dirigida e o colapso do liberalismo econômico vão fortalecer, principalmente na Europa, os chamados regimes totalitários, nazismo e fascismo. Vamos observar os principais aspectos do totalitarismo. Observe o quadro. Totalitarismo, então, caracterizado pelo forte nacionalismo, militarismo, desenvolvimento da indústria bélica, regime antidemocrático, antiliberal, intervenção do Estado nos assuntos econômicos, e antimarxista. São regimes para conter o avanço da esquerda, o avanço do socialismo e frear as manifestações operárias. O primeiro grande regime totalitário vai surgir na Itália. É o chamado fascismo.